Amamos a tua aparição. Te entregamos esta última sessão, desta reunião ministerial, deste semestre. Queremos te dar o primeiro lugar em todas as coisas. Te entregamos o primeiro lugar nesta reunião. Seja o preeminente em nós. Seu preeminente nesta reunião. Ó, declaramos: Jesus é o Senhor. Ok, amados santos, chegamos à mensagem de conclusão destas mensagens ministeriais deste treinamento, deste semestre. Estamos vendo aqui nos pontos cruciais nas epístolas de Paulo, de Filipenses e Colossenses. E eu estava compartilhando com os irmãos, recentemente dei uma conferência em Nova York. Eu acabei de voltar de Spokane e eu também dei uma conferência ali. E o tema geral, ele é compatível com o tema geral de hoje. Os pontos cruciais da verdade nas epístolas de Paulo, Filipenses e Colossenses. Eu dei um tema geral dessa maneira. E eu peguei isso desta frase em Provérbios 1:1, na nota de rodapé 1. Se vocês forem conferir, vocês verão o que eu estou falando. O tema desta conferência era pedras preciosas. Imaginem um tema começar com pedras preciosas, com pepitas e pedras preciosas. Isso são pepitas e pedras preciosas para nos fortalecer na nossa busca de Cristo e ao buscarmos Cristo para o cumprimento da economia de Deus. Então, vou falar isso novamente. Quando tudo que vamos cobrir aqui, os pontos cruciais da verdade, especialmente em Filipenses e Colossenses, são pepitas e pedras preciosas. Falem comigo, pepitas e pedras preciosas, para nos fortalecer ao buscarmos Cristo para o cumprimento da economia eterna de Deus. E novamente, isso não vem de mim mesmo, vem do ministério precioso desta era. A nota de rodapé 1 de Provérbios 1, que vocês possam ler isso num espírito de oração. É espetacular. Eles mostram para você o Grand Canyon da economia eterna de Deus. E tem essa frase que eu acabei de ler para vocês. O título desta mensagem é Dar a Cristo o primeiro lugar em todas as coisas. Sabemos disso de acordo com Colossenses. Cristo tem o primeiro lugar no universo criado, na velha criação. Cristo também tem o primeiro lugar na nova criação. Por um lado, ele é o primogênito de toda a criação. Tudo no universo coinere nele. Ele é o fator subsistente, a cola. Ele é a cola divina e mística que segura este universo junto. Vimos em algumas mensagens que Deus ter criado o universo foi como uma grande pintura do Deus triuno. Isso mostra o que Cristo é para nós, mostra o seu poder eterno e suas características divinas, de acordo com Romanos 1:20. Agora, então, chegamos à nova criação. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Colossenses diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Então, quando o Senhor nasceu no tempo, na ponte do tempo, quando Deus vê as coisas, ele vê as coisas a partir da eternidade. Então, quando Cristo nasceu, ele estava numa manjedoura, aos olhos de Deus, aos olhos do Deus Pai, ele era o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Ele tinha o primeiro lugar em toda a velha criação. Tudo da velha criação, todas as coisas positivas no universo são uma figura de Cristo. Agora, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi primogênito dentre os mortos. E nós somos seus muitos irmãos. 1 Pedro 1:3 diz que quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós todos fomos regenerados na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Se alguém te perguntar quando você foi regenerado, você pode dizer, eu fui regenerado há 5 anos ou há 10 anos. Na verdade, você foi regenerado há mais de 2.000 anos. Mais uma vez, 1 Pedro 1,3, fomos regenerados por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora podemos ver isso, ver essa figura em João 12:24, onde, você lembra, ele se disse aos seus discípulos, quando ele voltou para Jerusalém, e ele estava no pico da sua popularidade, você podia dizer assim, e estavam dizendo, Hosana, Hosana nas alturas. Ele estava em um jumento, no jumentinho. Eles estavam colocando vestes na frente dele. É claro que os discípulos provavelmente estavam super empolgados. E então ele disse, virá a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele será o CEO, o chefe, ele será o chefe, o rei dos reis, e estaremos ali com ele. Mas então ele continua. A hora virá onde o Filho do Homem será... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele continua. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, a maneira do Filho do Homem ser glorificado não é dessa maneira, é ir para baixo. Como grão de trigo, ele caiu na terra para morrer, e a casca da sua humanidade foi quebrada. E essa vida que existia ali dentro deste grão foi liberada. Essa morte foi uma morte que liberou a vida. Ela foi uma morte que liberou a vida Zoé. Não a vida bios, não a vida psicológica, psique. A sua morte foi uma morte que liberou a vida Zoé. A vida incriada e eterna do Deus triuno. E essa vida, segundo Lucas 12, 39 a 50, ele diz, eu vim para lançar fogo na terra. Eu tenho um batismo para ser batizado. E estou constrangido até que isso se cumpra. O batismo dele era sua morte na cruz. Ele disse, eu vim para lançar fogo na terra. Quando a casca da sua humanidade foi quebrada e ele ressuscitou dentre os mortos, a sua morte foi uma morte que liberou fogo. Como vocês se sentem agora? Eu sei que vocês estão no final do seu semestre, vocês estão empolgados, o tempo está chegando para sermos glorificados. Escutem, não importa como vocês se sentem. Eu sei que vocês... O treinamento não é algo plano, como uma... O treinamento é uma vida muito cheia de cenas. Ele levanta e abaixa. Tem altos e baixos. Vocês estiveram assim o tempo todo? Planos? Não. Vocês também desceram e subiram? Vocês foram para esse lado e para este lado? E esta é a vida cristã cheia de cenas. A sua morte, então, o fogo da sua vida foi liberado em sua morte. Esqueçam-se de como vocês se sentem. Creiam na palavra santa de Deus. Exercitem o seu espírito de fé para crer na palavra de Deus. Há fogo em seu espírito. Há fogo em você. É isso que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1. Reavive o dom da chama de Deus. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e sobriedade. Agora escutem isso. Avivai, reavivai. Onde está o dom de Deus? Escutem. Reavivai o dom de Deus que está em você. Paulo nos diz em 2 Timóteo 6 e 7. Diz, reavivai, eu quero que você reavive este dom que está em você, pois Deus não nos deu
Escutem essas duas palavras. Nos deu. O que ele nos deu é o dom de Deus. Vocês estão me acompanhando? E o que é o dom de Deus? Não é um espírito de covardia. O espírito de Deus é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de sobriedade. Temos de reavivar este espírito mesclado em nós. Escutem, se vocês... Eu gosto de fogão elétrico, mas lembre-se do fogão a gás. Bom, não vou entrar nesses detalhes, mas se vocês olharem um fogão a gás, e se vocês olharem, você pode ver o fogo quando se acende, a chama piloto. Escutem, eu posso ver uma chama piloto em todos vocês. Então, o que vocês devem fazer? Vocês têm que ligar o gás. Me diga uma maneira de como vocês podem reavivar o dom de Deus. O Deus de Deus é o nosso espírito mesclado. Nós vemos isso na Bíblia, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Deus não nos deu. O que ele nos deu foi o dom de Deus. O que ele nos deu? Um espírito de poder, de amor e de sobriedade. Este espírito mesclado é fogo. Do contrário, como ele pode dizer reavivar a chama do dom de Deus? Estou certo? Você tem que reavivar a chama. Então já existe esse fogo em você. Então diga-me uma maneira de como reavivar a chama do dom de Deus. Oh, Senhor Jesus, está exatamente correto. Vamos falar, ó Senhor Jesus, 3 vezes juntos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando invocamos o Senhor, com o espírito exercitado, reavivamos este espírito mesclado. Reavivamos a chama deste espírito mesclado. Há muitas maneiras de reavivarmos a chama do dom de Deus. Uma maneira maravilhosa é invocar o Senhor e adicionar as palavras eu te amo, ó Senhor Jesus, eu te amo. É quase impossível dizer Senhor Jesus, eu te amo com a cara, com o rosto triste, fechada. Ó Senhor Jesus, eu te amo. Não dá para fazer isso. Eu me lembro a primeira vez que eu conheci alguém que tinha o Senhor, todos aqueles para quem eu preguei o evangelho, eu sempre falava, eu quero que você repita comigo, ó Senhor Jesus, eu te amo. Eles podiam estar tristes antes de eu pregar o evangelho, mas assim que eles falaram, Senhor Jesus, eu te amo, eles começaram a resplandecer. Agora mesmo, digam, Senhor Jesus, eu te amo. Eu sei que vocês estão com máscara, mas eu posso ver que você está sorrindo. E vocês estão sorrindo. É como se você dissesse, Senhor Jesus, eu te amo, e ele dissesse, eu também te amo. E de onde que eu tirei isso? Isso tudo vem da Bíblia. João 14, o Senhor disse, 21 e 24, se alguém me ama, eu o amarei. E meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Então, se você se exercitar a voltar o seu coração ao Senhor, exercitar o seu espírito e dizer, Senhor Jesus, eu te amo, o Pai e o Filho em você dizem, eu também te amo. E então se manifesta a nós. Isso, e o que significa ele se manifestar a nós? É muito simples. Significa que ele está dizendo, eu me tornarei real para ti, para você. Vocês querem que o Senhor seja real para vocês? Então seja uma das pessoas que dizem, Senhor Jesus, eu te amo. Esqueçam-se. A primeira coisa que você deve dizer de manhã, quando você olha para o espelho, você olha, você se olha no espelho e diz, eu não tô bem, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, vocês devem olhar para o espelho e dizer, você sabe o que, irmão Ed? Eu sei que você está cansado, mas simplesmente diga isso. Senhor Jesus, eu ainda te amo.
o seu semblante mudará. Mudará disso, do rosto triste. Sabe aquela moldura amarela redonda com 2 olhos e 2 corações? Aquele smiley face. Smiley face. Às vezes temos a boca para baixo, né? Triste. Assim. Vocês já estiveram assim? É claro que sim. Todos nós. Então, estamos no treinamento. E não há lugar para se esconder no treinamento. Há um lugar para se esconder? Vocês podem fingir aqui no treinamento? Fingir que estão sorrindo? Não há lugar para se esconder. Então vocês estão tristes. Mas quando vocês dizem, Senhor Jesus, eu te amo, então esta boquinha para baixo se muda para cima. Um sorriso. Senhor Jesus, eu te amo. Por quê? Porque ele está fica tão contente escutar isso. Se alguém me ama, o meu Pai e eu o amaremos. E viremos e faremos morada juntamente com ele. Esta palavra morada é uma morada mútua. Significa que o Pai e o Filho vivem em nós e nós nele. E como podemos viver essa vida de coinerência? Habitamos no Deus triuno e o Deus triuno em nós. Temos de dizer muitas vezes, quando voltamos o nosso coração ao Senhor, Senhor, eu volto meu coração a Ti e eu exercito o meu espírito de amor. Temos um espírito de amor, um espírito de poder, de amor, de sobriedade. Senhor Jesus, eu exercito o meu espírito de amor agora mesmo para dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Quando vocês fazem isso, o Pai e o Filho vêm a você e fazem uma morada juntamente contigo. Nós habitamos nele e ele habita em nós. E essa é a Nova Jerusalém. Isso é tudo por meio do Espírito. O Pai e o Espírito estão em nós como Espírito, pelo Espírito. Nós estamos no Pai, no Espírito e no Filho pelo Espírito. O Deus triuno é o Deus triuno que coinere. Em João 14, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente para nós. Ele disse, Filipe, estou com você há quanto tempo? Há tanto tempo você não conhece o Pai? Isso é um homem de mais ou menos 30 anos. Aquele que me viu, viu o Pai. Isso ou é verdade ou não é. Você não pode dizer, ele era um bom homem. Bem, então o que ele disse é verdade. Ele não era só um homem bom, um bom mestre. Quantos homens bons e bons mestres falaram isso? Quem me viu, viu ao Pai. Confúcio disse isso? Buda disse isso? Einstein disse isso? Não, não. Mas há um homem nesse universo que disse quando quem me vê, vê o Pai. Você não sabe, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Então, no Deus triuno, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Senhor disse em João 14, 20, naquele dia, o dia da ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto é, no dia da ressurreição, começamos a coinerir com o Deus triuno que coinere. Pensem nisso. Eu nem sei o que dizer. Isso vai além do entendimento humano. A paz de Deus, que ultrapassa o entendimento do homem. Naquele dia, o dia da ressurreição, conhecereis que eu estou em meu Pai. Eu estou em meu Pai e vós em mim. O que significa que você não está só em mim porque eu estou no meu Pai. Então você também está no Pai. Eu estou no Pai, você está em mim, e porque você está em mim, você está no Pai. E eu estou em você. E porque eu estou no Pai, em vós, e eu estou em vós, o Pai está em vós. E porque Cristo, como Filho, o Senhor é o Espírito, correto? Ele é o Deus triuno que coinore. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Espírito está no Pai e no Filho. O Pai e o Filho estão no Espírito. O Espírito vem a nós como Filho com o Pai.
Quando ele se tornou um homem, foi o Pai no Filho pelo Espírito. Quando ele ressuscitou, ele foi o Espírito como o Filho com o Pai. Onde você pode encontrar isso? E não faça isso agora, mas no diagrama, no final da versão restauração. São os 3 estágios do ministério pleno de Cristo. Eu sugiro que vocês estudem esse diagrama. O Espírito como Filho com o Pai. É a ressurreição. Ok. Perdoem-me, santos. O rio está aqui, eu estou aqui. Aí eu volto para esse lado. Eu estou em todos os lados. A Ruth me disse, às vezes você sai um pouco do rio. Mas eu sempre volto. Esse é um bom desvio, não é? Mas não é um desvio. Isso mostra o que acontece quando damos a Cristo o primeiro lugar em todas as coisas. Santos, temos um espírito de amor. Esse amor divino em nós é fogo. A vida divina em nós é o fogo, essa chama. Quando ele morreu essa morte que liberou este fogo. Então, quando ele morreu, ele produziu muitos grãos. Temos a sua morte que liberou a vida, e então a sua vida que dispensou a ressurreição a muitos irmãos, que somos nós. Ok. Vamos começar o Algarismo Romano 1, que é maravilhoso. Eu gosto muito deste esboço. A economia eterna de Deus pode ser comparada a uma grande roda. De onde tiramos isso? Ezequiel 1,15. Vou ler este versículo. Cristo é o cubo, o centro, a centralidade de Deus. E Cristo é o aro, a circunferência ou a universalidade de Deus. E temos este hino no nosso cenário, que é relacionado ao livro de Colossenses. Cristo é a centralidade e a sua universalidade. Ele é o deleite e a alegria de Deus por toda a eternidade. Já cantamos este hino? Hello? Já cantamos este hino antes? Vocês já cantaram, irmãos? Nunca cantaram o hino 495? Ah, vocês precisam conhecer agora. Olhem, 495. Eu acho que é 495. Tem que ir mais rápido, irmão. Você não tem o seu iPad com vocês? Só o seu livro impresso? Qual é a primeira linha do hino 495? De Deus a centralidade e universalidade é Cristo, amado Filho seu, seu deleite e prazer. Você lembra-se de cantar este hino? Não. Preciso falar com os treinadores. Eu achei que os treinandos cantassem esse hino pelo menos uma vez durante o treinamento. Irmão, aprenda essa lição. Que tal... Você já cantou, irmão? E você, irmãos, já cantaram esse hino? Não? Ok. Eu vou cantar isso com minha voz de sapo. Cristo amado, Filho seu deleite e prazer. Vocês 3 irmãos, Ananias, Michael e Azarias, vocês 3, vocês estão na fornalha de fogo, mas o Filho do Homem está com vocês. Esse é o livro de Daniel. Antes de vocês dormirem essa noite, eu quero que vocês cantem esse hino para o Senhor. Agora vocês conhecem a melodia. Até eu, que nem tenho uma voz de ópera, mas eu posso cantar para vocês. Vocês têm a melodia agora. Vocês, por favor, vão cantar antes de dormir essa noite? Ok. Muitas vezes, irmãos, eu estou falando de todos nós da restauração. Às vezes cantamos e não consideramos o que isso significa. Cristo, Deus, a centralidade, universalidade é Cristo.
Para Cristo ser a centralidade e universalidade de Deus, significa que ele é o cubo, ele é o centro, ele é o nosso centro. A economia eterna de Deus é como uma grande roda e ele é o cubo. Se você tirar o cubo dessa roda, ela irá se desfazer. Então, Cristo é o cubo, ele também é o nosso cubo. Cristo em nós é o nosso cubo, o nosso centro. Com letra maiúscula, Cristo é o nosso centro. Cristo é o centro desta reunião. Ele é a centralidade de Deus. Ele também é a sua universalidade. A sua universalidade significa que ele é o aro dessa grande roda da economia de Deus. Ele é a circunferência. Simplesmente falando, podemos dizer Cristo é a universalidade de Deus. O que queremos dizer é que Cristo é tudo para nós. Cristo é o nosso centro, ele é o nosso cubo e ele é o nosso tudo. Ele é o aro e ele é os raios. Ele é tudo nessa grande roda da economia eterna de Deus. Ele é a realidade da economia eterna de Deus. Que figura! Não pense, escutem, quem inventou a roda? Voltem 5.000 anos antes de Cristo, Deus inventou a roda. Eu devia ter encontrado a referência. Lembre-se que eu disse sobre Colombo. Eu contei essa história, certo? A maioria das pessoas pensava que a Terra era plana. Então Colombo estava navegando. Ele estava navegando. E então os marinheiros ficaram morrendo de medo. Eles acharam que iam cair, chegaram no final da terra. E ele disse, adiante. Ele disse, adiante. Adelante. Você sabe espanhol? Adelante. Ah, vocês têm que aprender espanhol. Você sabe espanhol? Falar espanhol? Samuel, o que significa adelante? Significa adiante, à frente. Eles queriam dizer, naveguem, naveguem, continuem. Santos, vamos navegar esta noite, vamos continuar. Não estamos voltando, estamos indo adiante. A terra não é plana, a terra é uma esfera, é redonda. E a economia eterna de Deus é como uma grande roda. Eu disse que é uma porção da palavra, eu creio que é Isaías que diz o círculo da terra. O círculo da terra. Se Colombo. A terra é um círculo, isso é maravilhoso. Ok, então Cristo é o nosso centro. Ele é a nossa centralidade, não só a centralidade de Deus. Ele é a universalidade de Deus e ele também é a nossa universalidade, que significa que ele é tudo para nós. Então, após isso, eu tenho parte de um coro do hino 513, escrito por A.B. Simpson, que diz: Cristo é tudo em todos, tudo está em Cristo e Cristo tudo é. Vocês já cantaram esse hino, irmãos? Oh, louvado seja o Senhor. Vocês podem vir aqui cantar? Não, tudo bem, tudo bem. Irmãos, me perdoem, mas tudo está em Cristo e Cristo é tudo em nós. E Cristo tudo é. Muito bem. Oh, Ananias, Misael e Azarias. Vocês sabem quem são esses três, né? Não Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes são nomes que foram dados por Nabucodonosor, de acordo com ídolos. Mas o nome em hebraico, Ananias, Micael e Azarias. Se você ler o significado destes nomes, são cheios de significado. Sabe o que significa Misael? Micael. O que é Deus? Qual o meu nome? O meu nome é Quem é como Deus? Deus é incomparável, é indescritível. Deus é maravilhoso. Deus é super excelente. Ele é supreeminente. Quem é o que Deus...
Como Deus. Como Deus. Então, eu quero que vocês leiam essa nota de rodapé em Daniel para descobrir qual o significado dos nomes em hebraico. Mas antes vocês têm que cantar o hino 495. Ok. Tudo está em Cristo. Cristo é o nosso centro. Santos, é tão maravilhoso. Vocês não estão só sentados em uma cadeira, vocês estão em Cristo. E não somente isso, Cristo é tudo no universo criado e tudo para nós. Então, todos os dias temos de dizer, Senhor Jesus, Senhor, eu te tomo como tudo, como a totalidade da economia de Deus. Ezequiel 1:15. Ezequiel diz, vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Pois cada um das suas faces, os seres viventes, cada um tinha 4 faces. Isso é demais. Era a face de um leão, de um boi, de um homem e a face de uma águia. A face de um leão, que é o livro de Mateus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Então, Mateus é sobre o Salvador rei. Em Marcos, ele é o Salvador escravo. Ele tem a face de um boi. Um boi é um escravo. E então, quando chegamos a Lucas, Lucas é sobre o Salvador homem. Então, ele tem uma face de homem, rosto de homem. E João é sobre o Deus Salvador, ou o Salvador Deus, que é como vida. Então, as 4 faces dos seres viventes, também é o rosto de águia. Quando tocamos o Senhor, temos de ter esses 4 rostos. O Senhor Jesus tinha 4 biografias. Vocês precisam de 4 biografias? Você tem 4 biografias? Eu acho que não, irmão. Eu acho que você precisa só de uma. Não, você não me entendeu. Ficou olhando para mim, ó. Você acha que você precisa de... Você acha que cada um desses 4 irmãos precisam fazer uma biografia, cada um fazer uma sobre você? Quando eu escrever a sua biografia, eu vou dizer, irmão Samuel, quando ele vive Cristo, ele tem o rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de um homem e o rosto de uma águia. Porque quando ele vive Cristo, ele expressa o Salvador rei, o Salvador homem, o Salvador escravo e o Deus que paira a águia, o Salvador Deus. Ok, Algarismo Romano 2. A meta de Deus é que o seu filho tenha o primeiro lugar em todas as coisas. O plano de Deus está focado em Cristo como centro. Nele todas as coisas se mantêm unidas. E Cristo é tudo e em todos. Ele é o nosso cubo, o nosso centro. E Cristo é tudo em nós. 2a diz, o plano de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra nele. Santos. Este é o plano de Deus. Temos de tornar isso uma oração simples. Senhor, encabeça-me hoje. Encabeça o meu espírito, a minha alma, a minha mente. Encabeça a minha vontade, a minha emoção. Encabeça todo este dia para mim, Senhor. Não somente isso. Graças ao Senhor, eu trouxe os meus ossos aqui para a reunião. Vocês estão aqui. Senhor, encabeça esta reunião. Encabeça todas as coisas nos céus e na terra. Diz, esse encabeçamento é para a igreja. Também temos Efésios 1:19, onde Paulo diz que ele quer que tenhamos um espírito de sabedoria e revelação para vermos qual é o poder para conosco que pensamos. Não, obrigado, vocês estão acordados. Qual a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Vocês são crentes? Vocês creem agora mesmo? Vocês têm um espírito de fé?
Muito bem, muito bom. Maravilhoso. Então, qual é a suprema grandeza do seu poder? É o poder quádruplo de Cristo, o seu poder de ressuscitar, de ascender, de subjugar e de encabeçar. Em ascensão, ele agora é cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Essa palavra para implica uma transmissão que está acontecendo. Santos, agora mesmo, interiormente, orem, Senhor, eu quero me abrir incondicionalmente, sem nenhuma reserva. Senhor, transmite-te a mim. Vocês não querem ser um receptáculo, vocês não querem ser um recipiente do Deus triuno com seu poder quádruplo? Vocês não querem isso, irmãos? Ok, então o que é este poder? Este poder é o poder de ressurreição, o poder de ascensão, de sujeição, de encabeçamento. Este poder é para. Esta palavra é uma palavra grande, para a igreja. Esta palavra para implica transmissão. Ok, então continua. Para que o corpo de Cristo compartilhe de tudo que é de Cristo como a cabeça, após ter sido resgatado do monte de ruínas universal, que está em morte e trevas, provocado pela rebelião dos anjos e pela rebelião do homem. Temos aqui Gênesis 1 e 2. Eu encorajo que todos leiam essas notas de rodapé, no versículo 2. Santos, antes de recebermos Cristo como nosso Salvador, Senhor, não estou aplicando isso. Estou falando disso de maneira prática, na experiência. Antes de entrarmos na vida da igreja, talvez vocês tenham nascido na vida da igreja, mas porque vocês não estavam amando o Senhor ou buscando o Senhor como sua pepita e pedra preciosa. Vocês estavam num monte de ruínas. Mas quando vocês voltaram seu coração para Ele e exercitaram seu espírito de fé, Senhor Jesus, eu não me importo como eu me sinto, eu creio em Ti, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, porque eu não somente tenho um espírito de poder e sobriedade, eu também tenho o poder de amor, eu exercito o meu espírito de amor agora mesmo para dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Amém. Obrigada, irmã. Temos uma irmã que está em ressurreição aqui. Irmãos, vocês precisam seguir essa irmã. Vocês podem dizer, Senhor Jesus, eu te amo? É maravilhoso. Ok, agora, em Gênesis 1, vou adicionar o versículo 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E versículo 3 diz, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. Por que enfatizamos essas palavras e disse Deus? Porque em 2 Coríntios 4:6, Paulo nos fala da sua experiência da sua salvação. Quero que vocês percebam. Quando Paulo nos conta da sua experiência da salvação, ele volta para Gênesis 1, de 1 a 3. Quando 2 Coríntios 4:6 ele diz, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo conhecia Deus como o Deus que disse, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. É quem resplandeceu em nosso coração. Porque Deus resplandeceu, isso trouxe todo o universo, a criação. Porque Deus resplandeceu em nós, porque o Deus que disse, haja luz, e então houve luz em nós. Ele então produziu a nova criação por meio do resplandecer da sua luz. E os ministros da nova aliança
são produzidos pelo resplandecer de Deus. Porque o Deus que disse, quem é o nosso Deus? É o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Esse Deus que disse, ele é aquele que resplandece a partir nas trevas. E ele disse, haja luz. E foi isso que ele fez com Saulo de Tarso no caminho para Damasco. Ele era um opositor, mas ele resplandeceu nele. Eu estou usando o testemunho de Paulo em Atos 9, em Atos 26. Em um desses versículos ele disse, eu vi uma luz que era além da claridade do sol. O que é isso? Isso era durante o dia. Eu vi uma luz que era mais clara do que o sol. E então ele disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou o Senhor. E então ele falou sobre invocar o Senhor. De onde ele tirou isso? Dali mesmo. Quem é? Ele falou, quem és tu? Jesus, Senhor Jesus. Tem muito para se dizer sobre Atos 9. Agora, ok. O Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo. Isso é antes de Cristo. Temos antes de Cristo, antes de sermos salvos, e depois de sermos salvos. Depois de Cristo. Sou tão grato que antes de Cristo já passou. E depois de Cristo. Até no calendário humano. Eu não falo sobre AC e BC. Não. Eu sei que vocês são inteligentes, mas escutem. Eu sempre direi AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. O ano Domini significa o ano do nosso Senhor. Há um calendário físico. Segundo o nascimento de Cristo, o calendário físico é de acordo com Jesus. Pensem nisso. Quando fomos regenerados, o nosso calendário mudou. Agora temos um novo calendário. Nascemos novamente. Isso não é um novo calendário? É isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles comeram da Páscoa, ele disse, eu vou mudar o seu calendário. Este mês será o primeiro mês para vocês. Este mês é o mês da Páscoa. E vocês chamarão este mês de Abib. O que significa Abib? Em hebraico, algo que está florescendo. Isso significa um novo começo, algo da vida divina que está florescendo, que está crescendo, brotando em você. Senhor, ser o meu Abib hoje. Eu quero que você brote em mim, floresça em mim. O nosso calendário mudou. Não estou correto, irmão? Você não tem um calendário novo? Eu também. Ok. Eu achava que era uma pessoa muito profunda. Eu não falava isso, mas eu pensava, eu sou uma pessoa muito... Eu li este livro, li aquele livro, li este... E eu achava que era uma pessoa profunda, mas as trevas pairavam sobre a face do abismo. Eu sou muito grato que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, sobre a face do abismo. Essa é a santificação de busca. Ele estava pairando sobre nós para que então chegássemos a... Este era o Espírito pairando sobre nós, nos santificando. E disse Deus, temos o Espírito como a realidade de Deus, a palavra é o falar de Deus. Haja luz, a luz é o resplandecer de Deus. Temos o Espírito como a realidade de Deus, a palavra como o falar de Deus e a luz como o resplandecer de Deus. A partir da realidade de Deus, do falar de Deus e do resplandecer de Deus, vem luz, vem vida. Todas as formas de vida vêm do Espírito, da palavra e da luz. E a vida divina é a mesma coisa.
Crescemos por meio do Espírito, da palavra e da luz, a realidade de Deus, o falar de Deus. E eu espero que agora mesmo vocês recebam um resplandecer de Deus. Eu estou olhando para vocês três irmãos novamente. Irmão, você no meio. Eu sei que você está anotando, não tem problema. Vocês estão sorrindo agora. Você sabia disso? Vocês vieram sorrindo? Eu acho que não. Eu olhei para vocês antes e vocês estavam sérios. Estavam assim. Mas agora vocês estão sorrindo. Porque o Senhor em vocês está sorrindo. O seu sorriso é a sua presença. Essa é a definição prática do Deus triuno. É o seu sorriso. Você tem o seu sorriso? Isso é tudo que importa. 2. A economia de Deus para encabeçar todas as coisas em Cristo é cumprida por meio do dispensar do suprimento abundante de vida do Deus triuno como fator de vida a todos os membros da igreja, para que se levantem da situação de morte e sejam unidos ao corpo. Eu não tenho tempo. Encorajo vocês a lerem todos esses versículos. Eu não posso fazer isso, é claro, mas uma vez o nosso irmão tirou a sua jaqueta e ele colocou no monte em cima da plataforma. Esta é a figura do monte de ruínas. O que acontece com esse monte de ruínas? Como ele pode ser encabeçado? Então ele colocou a jaqueta ali em cima. Por meio de eu me dispensar ao monte. Então, a jaqueta era um monte de ruínas e agora foi encabeçada, está em mim. Pelo dispensar de mim nesta jaqueta, pelo meu dispensar nessa jaqueta. Paletó. Então, o dispensar do Deus triuno, como Espírito, como nosso suprimento de vida, está encabeçando todo o nosso ser para o corpo de Cristo e que se consumará na Nova Jerusalém. Ponto B. Em sua economia, Deus administra o universo, incluindo todos os reis e os reinos na terra, a fim de cumprir o seu propósito, o qual é que Cristo seja preeminente em todas as coisas. Escutem o que o livro de Daniel diz. Que Cristo deve ser preeminente em todas as coisas. Daniel 4, 17 e 26, essa sentença isso é de acordo com um sonho que Nabucodonosor teve. Em Daniel 2, falaremos sobre ele. Ele também teve um sonho em Daniel 4, que foi um sonho sobre ele. E Daniel viu o sonho, viu o sonho e deu a sua interpretação. Daniel, porque o amor de Deus estava em Daniel, ele amava o rei. Não importa quão mau era o rei. Ele disse, Nabucodonosor, me desculpe, eu sei que, mas é isso que vai acontecer com você. Então ele leu isso. Ele disse, algumas coisas são tão misteriosas. Esta questão que eu descrevia é por decreto dos vigilantes. Quem são os vigilantes? Nem tentem. Eu não sei. Há entidades no universo que se chamam vigilantes. Esta sentença é por decreto dos vigilantes. Vou te dizer quem são os vigilantes. E esta ordem por mandado dos santos. Os vigilantes são os santos, talvez os anjos. Tem os querubins, que significam a glória de Deus. Os serafim, que significam a santidade de Deus. Os vigilantes, os santos. Oh, uau! A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e escutem isso, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. O que ele estava dizendo a Nabucodonosor é, por favor, não se torne orgulhoso. Não pense que este reino é seu. Não, não, não. É porque Deus, porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer.
Ele te deu o reino da Babilônia. Não se orgulhe. Então, no versículo 26, Daniel continua a conversar com Nabucodonosor e diz: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa das árvores. O céu domina. Você não domina, Nabucodonosor, mas o céu domina. Porque o Altíssimo é o que governa, o que domina. Domina até o mais humilde dos homens. E Davi, Jessé foi até a casa de Davi para ungir. Jessé trouxe todos os seus filhos, o forte, os maiores, e o Senhor disse: não, ele não é o rei, não, ele não é o rei, não, ele não é o rei, não, ele não é o rei. Então Jessé disse: o que está acontecendo? Ele perguntou: você tem outro filho? Sim, eu tenho outro filho. Ele não é muito importante, ele está ali apacentando as ovelhas. Ele nem está aqui conosco. Traga-o aqui, por favor. Ele é o novo rei de Israel. Que tal isso? Então ele entrou e Deus disse a Samuel: Deus não vê a aparência do homem. Deus olha para o coração. Não é maravilhoso? Você não ama a Bíblia? Eu amo a Bíblia. Se você ama o Senhor, você amará o livro. A Bíblia significa o livro. O New York Times tem um best-seller, do livro mais vendido, Talvez vocês sejam muito espirituais e não conheçam isso, mas o New York Times tem o livro mais vendido. Todas as vezes eles se esquecem que o número 1 deve ser a Bíblia. Não é verdade? Deve ser. Isso não é verdade? Qual o livro mais vendido de todos os tempos? A Bíblia. A Bíblia Santa, Bíblia Sagrada. Qual o livro mais vendido deste ano? A Bíblia. Que tal a do próximo ano? E do próximo ano? A Bíblia. Muito bem. E essas palavras na Bíblia nunca passarão. São palavras eternas. Ok. Para Cristo ser preeminente, Deus precisa de um povo escolhido para coordenar e cooperar com Ele. Debaixo do governo dos céus, tudo coopera para o bem dos eleitos de Deus, para o propósito de fazer Cristo preeminente. E eu não estou mantendo o meu tempo, mas eu vou dar tempo para vocês compartilharem dessa vez. Ok. Após vir como a pedra cortada por Deus para esmagar a totalidade do governo humano, o Cristo coletivo, Cristo com sua noiva vencedora, se tornará uma grande montanha para encher toda a terra, fazendo toda a terra o reino de Deus. Lembre-se, Nabucodonosor teve um sonho em Daniel 2. Irmão, é melhor você ficar acordado, porque eu estou olhando para você. E eu também estou olhando para esses 3 irmãos aqui. Ok. Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho e ele ficou aterrorizado. Ele não conseguia lembrar o seu sonho. Então ele juntou os sábios. Ele juntou todos os sábios e disse: me digam o que eu sonhei e a sua interpretação. Eles disseram: rei, Nabucodonosor, você nos diz o sonho, então te diremos a interpretação. E ele disse: não, não, não. Se eu disser o sonho, vocês vão inventar alguma coisa. Vocês têm de me dizer o que eu sonhei e então me dizer a interpretação. E eles disseram: então, ninguém nunca fez isso. E então ele ia matar todos os sábios. Ele ia matar a todos. E então Daniel descobriu isso. Ele e quem? Quem? Eu amo essa palavra no livro de Daniel. Daniel e os seus companheiros. Daniel e os seus companheiros. Vocês 3 irmãos. Quem são os companheiros de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. São vocês 3 irmãos? Daniel e os seus companheiros. Sabe o que o Daniel fez? Ele foi aos seus companheiros e disse: vamos orar. Melhor orarmos, Senhor, mostra-nos este sonho e a interpretação. Então Daniel
viu o sonho numa visão à noite, e então ele recebeu a interpretação, e ele adorou o Senhor por isso. Então ele foi até o guarda de Nabucodonosor. Daniel, então, foi no próximo dia. Eu esqueci o nome dele. O guarda, chefe da guarda da Babilônia de Nabucodonosor. E ele pediu: leva-me até o rei, e eu lhe direi a interpretação deste sonho. E ele disse: Nabucodonosor, este hebreu pode te contar, pode dizer o seu sonho e a interpretação dele. E então, em Daniel 2:28, Nabucodonosor disse a Daniel: você pode me dizer o meu sonho? Se você sabe o meu sonho, então você é muito especial. E Daniel disse: não, 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 eu não sou muito especial. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele o mostrou ao seu servo. Ele está falando sobre o seu sonho, o teu sonho e as visões, pois fez saber o que há de ser nos últimos dias. Este sonho que Nabucodonosor teve foi com o propósito de mostrar o que aconteceria nos últimos dias. Então Daniel disse, falando sobre essa grande imagem, e a cabeça dela era de ouro, e o peitoral e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, e as pedras de ferro, pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro, com 10 dedos. Não se esqueçam dos 10 dedos porque são muito significativos. A cabeça era de ouro, que significa o Nabucodonosor, ou o Império Babilônio. O peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa. Eu nem posso falar sobre isso. Daniel 5 mostra que em uma noite, Deus mudou a história em uma noite. O Império Babilônio tornou-se o Império Medo-Persa. Assim, esta noite, o seu reino será tirado de ti. Se vocês lerem Daniel 5, vocês saberão do que eu estou falando. O ventre e os quadris de bronze são o Império Macedônio e Grego de Alexandre o Grande. A Bíblia não é maravilhosa? É por isso que é chamada de o livro. E as duas pernas de ferro são o Império Romano. O Império Romano. Então, os pés são parte de ferro e parte de barro, que significam o governo humano, que por fim se tornará autocrático e democrático. A parte de barro é autocrático e de ferro é democrático. O oposto. E os 10 dedos são os 10 reis do anticristo. Então, o anticristo, escutem isso. Vocês têm o Império Romano, as duas pernas. Então, você tem os pés, parte de ferro e de barro. E então, os 10 dedos, que são os 10 reis do anticristo. O anticristo será o último César do Império Romano reavivado. Pensem nisso. Onde estamos agora? No Império Babilônio? Estamos aqui no Império Medo-Persa? Estamos aqui no Império Macedônio e Grego? Ou estamos aqui nas pernas? O Império Romano? Onde estamos? Estamos aqui embaixo. Não estamos aqui embaixo? Estamos aqui embaixo. Eu não sei onde. Estamos em algum lugar aqui no meu pé. Agora, a última coisa é o anticristo ser levantado, aparecer, o mistério o anticristo será chamado do homem da iniquidade, o mistério da iniquidade. Ele é tão maligno. As coisas vão se tornar mais escuras, em trevas. Esse é um mistério
da iniquidade. E então esse homem se levantará e será o homem da iniquidade. Essa grande imagem humana que Daniel viu, ele viu então uma pedra cortada sem mãos, uma pedra cortada por Deus, que vinha dos céus. E esta pedra é Cristo e sua noiva, e a sua noiva vencedora. Cristo com seus vencedores. Esta pedra cortada por Deus, vinda do céu, sem auxílio de mãos, esmiuça os pés, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Isso é muito louco. Quem pode lutar contra Deus? Quem pensa que pode vencer? Claro que Deus vai vencer. Santos, esta pedra cortada por Deus, eu quero estar ali. Vocês não querem estar no Armagedon? Eu oro para que o Armagedon seja a nossa lua de mel, Cristo e sua noiva, o começo da nossa lua de mel, não o tempo todo, claro. Descemos com Cristo dos céus e esmiuçamos e derrotamos o anticristo e o seu exército, começando pelos 10 dedos daquela grande imagem humana, e toda a imagem humana é esmiuçada. Todo o governo humano é esmiuçado. E aquela grande imagem torna-se como palha. E então o vento a espalha e não se pode encontrar nada dela. Essa pedra cortada por Deus esmaga todo o governo humano. E nenhum pedaço do governo humano pode ser encontrado. E esta pedra cortada por Deus torna-se então uma grande montanha que enche toda a terra. E esta grande montanha é o reino de Deus que enche toda a terra. E este reino é para sempre. Amém. Isso é o que acontecerá nos últimos dias. Vocês não querem estar nessa pedra cortada por Deus? Amém. Ok. Vou parar aqui. Vocês têm de ler o Estudo da Vida de Daniel e de Apocalipse. Tudo isso está lá. Irmãos, estou olhando para vocês três. Ananias, Misael e Azarias. Vocês já leram o Estudo da Vida de Daniel? Eu aprecio a honestidade de vocês. Vocês já leram o Estudo da Vida de Apocalipse? Vocês vão ler esses dois Estudo da Vida? Irmãos e irmãs, eu não estou dizendo isso só por dizer. Vocês são solteiros, correto? Vocês acreditam que eu fui solteiro um dia? Irmão, deixe-me dizer, irmão, o irmão do meio, Steven. Quantos anos você tem, Steven? 26. 26? Qual é este semestre? Ah, o terceiro semestre. Você tem que compartilhar, irmão. Você concorda comigo? Steven, talvez você compartilhe quando o irmão Ron dá mensagem, mas eu nunca escutei você compartilhar quando eu dou mensagem. Quando eu sentar, eu quero que você compartilhe. Você pode falar amém a isso? O amém não foi muito alto, mas tudo bem. Steve, não se preocupe, somos todos família aqui. Quando você compartilhar, todos diremos amém, Steven. Mas, irmãos, vocês três, digam Senhor. Ok, vou dizer isso. A maneira de sermos constituídos com a verdade é pouco a pouco, pouco a pouco. Nunca fiquem desencorajados, pouco a pouco. Lembre-se disso. Este é um título no livro do treinamento dos presbíteros. A tartaruga ganha a corrida. Imaginem isso, se você abrir um livro numa livraria teológica e você vê um tema, a tartaruga vence a corrida? Isso significa que se você quer ser constituído com a verdade, não seja uma lebre rápida. Ah, eu fui constituída com a verdade muito rápido. Não, aqui vem a tartaruga. Pouco a pouco, a pouco a pouco. E então, a lebre acorda
e a tartaruga cruzou a linha de chegada. Oh, eu li meio isso do vida, li outra metade do isso do vida. Aí você termina um isso do vida inteiro, ou só um parágrafo, 2 parágrafos, pouco a pouco a pouco. Por fim, todas vocês 3 tartarugas vão ganhar a corrida. Eu sou a 4ª tartaruga, também sou uma tartaruga. Lembrem-se, somos constituídos com a verdade como? Pouco a pouco. Lembrem-se disso. Vocês que estão no 4º semestre, lembrem-se. Nunca fiquem desencorajados. Pouco a pouco. A maneira de sermos constituídos com a verdade é de pouco a pouco. Tomamos a boa terra também pouco a pouco. Porque estamos no processo de nos tornarmos a Filadélfia. Temos muita força. Isso é correto? Temos o quê? Pouca força. Ah, o poder é a palavra verdade. Não temos muito poder. Temos pouco poder. Pouca força. Pouca força. O Senhor disse às 7 igrejas. Você deve pensar, você tem muito poder. Você tem tanto poder que eu não posso aguentar. Não, você tem pouco poder. Isso significa o que agrada ao Senhor não é fazermos muito para Ele, mas fazermos o melhor com o que temos. Isso não é encorajador? O que agrada ao Senhor não é fazermos muito para Ele, mas fazermos o melhor com Ele, com o que temos. Isso é o que agrada ao Senhor. O Senhor se preocupa com qualidade e não com quantidade. Qualidade, não quantidade. Número 3. Como a pedra, Cristo é a centralidade do mover de Deus, e como a montanha, Ele é a universalidade. Logo, Ele é o todo inclusivo, aquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo deve ter o primeiro lugar em nossa vida cristã. Dar o primeiro lugar ao Senhor em todas as coisas é amar o Senhor com o primeiro amor, sendo constrangido pelo seu amor para considerá-lo e tomá-lo como tudo em nossa vida. Quero que vocês notem em Apocalipse 2, 4 e 5, ele diz à igreja em Éfeso: tenho, porém, algo contra ti, que abandonaste o teu o quê? Primeiro amor. E em Colossenses 1, 18, ele diz para que ele tenha o quê? O primeiro lugar em todas as coisas, o primeiro amor e o primeiro lugar. O que significa ter o Senhor como seu primeiro amor? Significa que damos o primeiro lugar a Ele em todas as coisas. Para o Senhor ser o nosso primeiro amor, temos de dar a preeminência na nossa vida, no nosso ser e nossa obra. Ele é o número 1. Sabe, os jovens, adolescentes. Uma vez eu estava em Tóquio, no Japão, e tinha algo escrito em japonês numa camiseta. E eu pensei, o que significa isso? E ele disse, irmão Ed, número 1, significa número 1. Eu não sei por quê. Em japonês queria dizer número 1. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas dizia número 1 na camiseta. Não é maravilhoso? Número 1. Ele será o seu primeiro amor. Para ser o seu primeiro amor, você tem de dar o primeiro lugar em todas as coisas. E sob o algarismo romano 3, no ponto A diz: a razão intrínseca da desolação e degradação da igreja é que Cristo não é exaltado pelo povo de Deus. Eles não lhe dão a preeminência, o primeiro lugar em tudo. Fracassar no que diz respeito a dar a Cristo a preeminência e honrá-lo e a exaltá-lo é a causa de degradação e males. Jeremias 2,13 diz, porque 2 males cometeu o meu povo. Aos olhos de Deus há somente 2 males. Me deixaram o manancial de águas vivas, o primeiro mal. Eu sou a fonte da vida, a origem da vida, e você me deixou como a manancial de águas vivas. Não somente isso, o segundo mal é cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Em outras palavras, eles saíram de Deus como Cristo
Deus em Cristo como Espírito e de Deus Pai como manancial de águas, e eles tentaram substituir Cristo. Tentaram substituir Cristo com outro tipo de desfrute. E então eles cavaram cisternas para eles mesmos, cisternas rotas. O que são as cisternas? Ídolos, são ídolos. São substitutos de Cristo. Cisternas. O que são essas cisternas? Substitutos do seu desfrute. Essa então será uma cisterna rota, que não retém água. Por isso que temos aquele hino que diz: eu provei das cisternas rotas, Senhor, mas todas as águas falharam. Mesmo quando eu estava bebendo, elas não me satisfaziam. Mas nada como Cristo, não somente Cristo pode satisfazer. Nenhum outro pode me satisfazer. Não há nenhum outro nome para mim. Amor, vida e alegria que dura para sempre. E somente encontramos em Ti, Senhor Jesus. Esqueçam-se das cisternas rotas. Eu quero Cristo como manancial de águas vivas. Ponto B. Salmo 80:17 diz: seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste a ti. Isso é uma poesia. Quem é Cristo? Ele é o homem. O varão da tua destra tem o lugar mais elevado no universo. Esse versículo revela que Cristo está à destra de Deus, o lugar mais elevado no universo. O primeiro lugar, a posição mais elevada, a preeminência foi dado a Cristo. Atos 5:31. Quando Cristo se ascendeu, isso significa que Deus o exaltou à sua direita como líder e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Cristo estava à direita de Deus, ele era o líder e salvador. O que significa isso? Ele é o líder e o salvador. Isso significa que ele lidera soberanamente sobre a terra. Isso significa para que a atmosfera seja adequada para o povo de Deus receber a sua salvação. Ele é o líder, ele é o governante, ele governa soberanamente sobre a terra com sua autoridade. E ele também é o Salvador. Ele governa soberanamente para que o ambiente seja adequado para o povo de Deus receber a sua salvação. Eu não sei o que aconteceu com vocês antes de vocês virem para o treinamento, mas eu creio que o Senhor governou soberanamente sobre o seu ambiente. Ananias, Misael e Azarias, ele governou soberanamente sobre vocês? E você diz: eu não aguento, eu tenho que ir para o treinamento. Não, o Senhor, ele faz coisas no nosso ambiente, ele governa soberanamente. Então ele diz: Ed, você quer ser salvo? Vá ao treinamento de tempo integral. Olha vocês, irmãos. Estou tão feliz de ver vocês sorrindo. Agora vocês estão sorrindo. Muito bem. Eu não quero que ninguém saia daqui triste. Por que você ficaria assim? Vocês têm o Deus triuno no seu espírito. Escutem. O Senhor passou por muito problema para salvar as pessoas. Havia esse astronauta que foi até a Lua. Quando ele estava na Lua, ele olhou de volta para a Terra. Era tão espetacular a Terra, o planeta azul. Não é como Anaheim. Aqui em Anaheim não é o planeta azul. Mas, se você for até a Lua e você olhar para a Terra, é o planeta azul. Ele olhou para a Terra, ele ficou tão impactado que ele foi salvo. O Senhor o levou à Lua para salvá-lo. O Senhor passa por muitos problemas para salvar as pessoas. Irmão, qual é o seu nome? Timothy. Stephen. Timothy. São todos nomes bíblicos. Timóteo, não é uma pessoa maravilhosa na Bíblia? Você é uma pessoa maravilhosa, irmão? Não olhe para si mesmo, irmão. Vocês são todos pessoas maravilhosas. Vocês têm o Cristo maravilhoso em vocês.
Timóteo, o Senhor não passou por muito problema para te salvar ou para te trazer aqui para o treinamento de tempo integral? Você está contente de estar aqui sentado na minha frente? Obrigada. Ele disse que sim. Você ficará mais feliz quando sair e pensar nisso. Eu ainda me lembro, depois de eu ter me formado da Universidade de Wichita, você não conseguia encontrar trabalho em nenhum lugar senão no estado do Texas. Por quê? Porque o petróleo estava explodindo naquela época. Eu fui até Houston, no Texas. Houston é cheio de companhias de petróleo. Texaco, todas essas... Texaco, várias companhias de petróleo. Você pode arranjar um emprego, não importa se você tivesse formado em duas matérias. Matérias não. Em engenharia elétrica ou física. Eu me formei em inglês. E eu fui para a companhia de petróleo e ele disse, você foi contratado. Tinha tanto emprego, é como se você andasse e conseguia um emprego. Ele falava, aqui, se vocês ficarem em pé aqui em cima, você conseguiu um emprego. Tinha muito emprego naquela época. Então o Senhor me mudou para Houston, no Texas. O Senhor governou soberanamente sobre toda a terra. Nos Estados Unidos, você pode conseguir emprego em todos os lugares, mas em Houston vai ser mais fácil. Então eu fui para Houston e o que aconteceu? Eu fui salvo ali numa lavanderia. Eu li um folheto e depois de um ano eu fui para minha primeira reunião da igreja, na igreja em Houston. E eu estava ali, eu estava na Nova Jerusalém. Ok. Chegamos ao ponto C. Sempre que o povo de Deus exalta Cristo, dando-lhe a preeminência em todos os aspectos do seu viver, a restauração e reavivamento. Quero passar um pouco de tempo no ponto D. Dar ao Senhor o primeiro lugar em todas as coisas, amar o Senhor com o primeiro amor, é dar ao fluir de vida, ao fluir do Senhor Jesus em nós, a preeminência em tudo que somos e que fazemos. Escutem isso vem da Bíblia. Então, Ele é aquele que resplandece, aquele que redime, aquele que reina, que flui e que supre no nosso interior. De onde tiramos isso? Apocalipse 22, de 1 a 2. Escutem isso. O que resplandece, o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 21, 23. Diz que o Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. Então, o que resplandece é o Cordeiro, que é a lâmpada, com Deus nele como a luz. Quando você dá a preeminência a Ele, Ele é aquele que resplandece em você. Ele também é aquele que redime, que reina. De onde tiramos isso? É o trono. O trono, ele é o que reina. De Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é o que redime. Ele é o Redentor. Aquele que reina. O trono de Deus e do Cordeiro. O que redime e o que reina. Escutem. Escrevam ministrybooks.org. O que redime, o Redentor. Vocês viram muitos livros. O que flui, de onde tiramos isso? Apocalipse 22, 1. O rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua rua. O rio da água da vida fluindo em nós, aqui mesmo, neste momento. Ele é o que flui. Vocês têm o fluir? Se você tem o fluir, vocês estarão assim, alegres. Vocês têm o fluir?
Estou correto, irmãos? Se vocês têm o fluir, vocês têm tudo. O fluir é a presença prática do Deus triuno que flui. O rio da água da vida é o fluir e o que supre. Vocês têm de ir ao versículo 2 em Apocalipse 22, 22. E deste e daquele lado do rio estava o quê? A árvore da vida. Este é o que supre. Ok. Vamos para o ponto 1. Aquele que senta no trono é o Deus Cordeiro, nosso Deus Redentor, de cujo trono procede o rio de água da vida, com a árvore da vida para o nosso suprimento e satisfação. O Deus triuno, Deus, o Cordeiro e o Espírito, dispensa-se em nós, sob o seu trono, seu encabeçamento. Vou ser como uma gazela, mas eu quero que vocês façam disso a sua oração. Não permitam que isso simplesmente permaneça aqui no esboço. Precisamos orar. Senhor, estabelece o teu trono em minha vida. Estabelece o teu trono no centro do meu ser. Senhor, coloca toda a minha vida com a minha vida diária sob o teu trono. Escutem isso, isso é verdade. Se oferecermos tal oração ao Senhor todas as manhãs, todas as semanas, todas as reuniões? Não, o que diz? Todas as manhãs. Se oferecermos tal oração ao Senhor todas as manhãs, imediatamente sentiremos algo cheio das riquezas de Deus fluindo em nós. Santos, ofereçam essa oração ao Senhor, façam essa oração todos os dias. Não estou sendo religioso, isso é verdade, isso é real. Decorem isso. Senhor, estabelece o teu trono na minha vida. Estabelece o teu trono no centro do meu ser, no meu espírito, alma e corpo. Senhor, encabeça o meu viver. Tenha o primeiro lugar na minha vida da igreja, na minha vida familiar. O fluir estará ali, fluir. A experiência mais alta é quando temos o trono que governa tudo. O ponto mais elevado em nossa experiência espiritual é ter um céu claro com o trono acima deles. Em Ezequiel vemos os 4 seres viventes. Acima deles é um céu claro. Este livro, o livro, eu estou pressionado. Eu já li muitos livros. Se vocês vierem à minha casa, vocês vão. A minha esposa diz: Ed, você está comprando muitos livros. Eu gosto de guardar um tanto de livros. Quando o irmão Ni era solteiro e você ia visitá-lo, o Watchman, ele só tinha um espacinho pequeno para ele sentar e ele tinha um monte de livros em volta dele, pelo chão. E ele tinha memória fotográfica, ele leu todos os livros sobre a história da igreja. Ele sabia a história humana e a história da igreja. Ele passou tudo para o irmão Lee, Witness Lee. E o Senhor mandou o irmão Witness Lee para este país e estamos aqui agora com o Ministério da Era. Muito maravilhoso. Acima dos seres viventes havia um céu claro como cristal. O que é isso? Um cristal brilhante que metia medo. O que é isso? Eu não sei. E então havia um trono de safira. E sobre ele havia um trono e havia um homem sentado neste trono. Há um homem no trono. Quem é este homem? O Senhor Jesus. Isso é na eternidade. Então, santos, precisamos orar. Dá-me um céu claro com o seu trono acima. E o Senhor está sentado no trono, no nosso ser, como homem, Deus. Ter um céu claro é não ter nada entre nós e o Senhor, nada entre nós e os irmãos e irmãs. Ter um céu claro é cuidar da sua consciência. Você confessa os seus pecados e diz: Senhor, dá-me um céu claro que metia medo, brilhante, que metia medo. Quero que o Senhor tenha preeminência no meu ser, em mim.
Então, quando isso acontecer, esta será, quando vocês fizerem isso, me desculpem, quando vocês fizerem isso, desculpem, meu irmão, estou voltando aqui para este ponto. Este será o ponto mais elevado em nossa experiência espiritual. Ter um céu claro com o trono acima dele. Vocês podem ler as notas de rodapé. Não vamos entrar em todos os pontos, isso é para outra conferência. Vamos agora saltar para... Oh, Senhor Jesus. Vamos pular para o ponto F. F. Cristo deve ter o primeiro lugar. Vocês estão comigo? Não somente em nosso viver, mas também em todas as nossas mensagens. Eu orei muito antes de vir aqui. Eu não sou ninguém. Se alguém pensa que é alguém, quando ele não é nada, ele se engana. Ele engana a si mesmo. Santos, não somos ninguém. Cristo é tudo. Cristo é você, Cristo sou eu. Cristo está em você, Cristo está em mim. Cristo está em todos. Ok. Paulo disse, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos escravos por causa de Jesus. Isso é dar a Cristo o primeiro lugar. Todos nós temos de dar uma mensagem. Talvez você tenha que compartilhar algo com os jovens, com o seu vizinho, com alguém da comunidade. Não. Senhor, salva-me de pregar a mim mesmo. Eu quero pregar a Senhor Jesus, a Cristo Jesus como meu Salvador. Este é o ponto F. Em nossa obra, devemos continuamente atrair as pessoas de volta ao centro e deixá-las ver que Cristo é Senhor. Devemos dar ao Senhor Jesus o seu lugar no trono. A fim de dar essa mensagem, nós mesmos devemos ser quebrantados por Deus e permitir que Cristo tenha o primeiro lugar em nós. Nossa mensagem é simplesmente a nossa pessoa. Eu amo esta frase. Nossa mensagem é simplesmente a nossa pessoa. Me desculpe, irmão. Diga-me o seu nome novamente. Joseph, José. Você é filho do Joe Prim, né? Eu posso testificar que o seu avô, a mensagem dele era a sua pessoa. Claro que ele tinha que falar, mas o que ele falava era ele. Me perdoe usar essa língua, mas ele, o seu avô, foi o cara. Ele foi real. O irmão Lee, ele era real, verdadeiro. O que ele ministrava era o que ele era. Todos podem testificar disso. E esse é o tipo de pessoa que eu quero seguir. Eu quero seguir Benson Phillips, o avô deste treinando. Porque a sua mensagem era a sua pessoa. E ele era absolutamente um com o irmão Lee. Quando eu seguia o irmão Benson, eu seguia o irmão Lee. Sem dúvida, eu disse, irmão Lee, a localidade de onde eu estou, não temos nenhum filtro. Eu simplesmente sinto que eu estou te seguindo diretamente. Irmão Lee, eu sempre tive o sentimento de que estou te seguindo e seguindo a revelação que você colocou em mim diretamente. É assim que deve ser, irmão Ed, ele disse. E foi desta maneira. Se você visse o irmão como o irmão Benson Phillips. Olha o ponto 3. O muito bem do Senhor, muito bem, fiel, escravo fiel. Entra, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem. Nós temos de orar. Senhor, quando eu estiver perante o seu juízo, eu quero que vocês, 3 irmãos,
Que tal nós estivermos diante do juízo do Senhor e Ele dizer para todos nós, muito bem, para nós quatro, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco. Ele disse, foste fiel sobre o muito? Não, diz sobre o, foste fiel sobre o pouco. Sobre o muito te constituirei, porque foste fiel sobre pouco. Entra no gozo do teu Senhor. Nada pode ser maior do que isso. O muito bem do Senhor excede todos os louvores do mundo. O rosto sorridente do céu excede todos os rostos irados da terra. O conforto do céu excede todas as lágrimas da terra. Tem tanto aqui, me perdoem. Eu não administrei o meu tempo muito bem. Eu tenho muito para falar, mas não vou poder ler tudo isso. Eu entrego o esboço para vocês. Por favor, leiam e orem, façam orações não longas. Senhor, eu sou Ananias. Orem. Eu quero orar essa oração, fazer essa oração. Senhor, eu quero que o Senhor diga, Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, no teu Senhor. Misael também diz a mesma coisa. Azarias diz a mesma coisa. Eu vou me chamar de Daniel. Daniel e seus companheiros. Somos, quando estivermos perante o juízo de Deus, queremos que o Senhor diga, muito bom, servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso não é ficção. Isso é verdade. Isso não é ficção. Ok, tem tanto aqui. Vamos ler ponto H. Seja qual for a situação na terra, e façam as nações o que fizerem, Cristo cavalga triunfantemente, prosperamente. Desde o dia da sua ascensão, ele começou a cavalgar. E ele continuará a cavalgar até retornar em vitória. Em Salmos 45:4, e nessa majestade cavalga prosperamente. No versículo 5 diz, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Vocês têm de conectar isso com Apocalipse 6:2, que mostra que tem 4 cavalos. A história humana é composta de 4 cavalos. Tem o cavalo branco, que é o evangelho, e ele lidera, toma liderança. Os próximos 3 cavalos, a guerra, a fome e a morte. Não pensem que esses 3 irão nos deixar. A guerra, a fome e a morte. Mas graças ao Senhor pelo cavalo que lidera. O cavalo que lidera é o Evangelho de Deus. É o cavalo branco. Então escutem o que Apocalipse 6:2 diz. Então olhei e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo. O Evangelho está vencendo. O Evangelho está vencendo. Ainda está vencendo. Vencendo e para vencer. Ele simplesmente menciona o arco. Não fala da flecha, porque a flecha ainda não foi, a flecha já foi jogada, atirada no coração do inimigo. Então, na cruz em ressurreição, o arco, a flecha foi atirada no coração do inimigo. Santos, eu quero declarar a todo o universo, a vitória foi vencida, foi alcançada. Ok. Vamos para o ponto K. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Isso é o chamamento do Senhor, o chamado do Senhor, a sua segunda vinda. Estamos aqui para isso, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Falou. Rei da Glória aparece 4 vezes. Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória. Este é um hino
E eu não vou tentar cantar, não se preocupem, mas isso é... Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, o forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas. Handel, quando fez esse hino, ele estava cantando as Escrituras. Eu não estou dizendo para você sair do treinamento e irem escutar Handel, mas ele estava em depressão quando ele escreveu isso. Ele simplesmente escreveu Salmos 24, de 7 a 10. Ele escreveu 5 vezes. Vocês cantem 5 vezes. Isso é cantar e orar a Bíblia. Vocês... Handel, ele ganhou algo. Ele disse que quando cantou isso, os céus se abriram para ele. Ponto 1. As portas são das cidades das nações. Os portais são das casas das pessoas e Cristo é o desejado de todas as nações. Todas as nações, de maneira geral, aguardam a vinda de Cristo, mas Cristo não virá rapidamente segundo o nosso conceito humano. Assim, temos de levantar as nossas cabeças e aguardar a sua vinda com grande perseverança. Irmãos e irmãs, quando vocês estão no treinamento, mantenha o seu desfrute de Cristo. Levante a sua cabeça. Quando você está para baixo, você diz, quando estou para baixo, isso aconteceu comigo uma vez. Eu disse, louvado seja o Senhor, irmão. E ele disse, o mesmo para você, irmão Ed. O mesmo para você? Louvado seja o Senhor, para você também. What? Louvado seja o Senhor. Sim, louvado seja o Senhor. Mas foi a culpa foi minha. Quê? Mas eu não devia ter dito isso para aquele irmão. Porque esse irmão talvez precisasse de algo, de um cuidado. Talvez tivesse dito só assim, irmão, como você está? Você está bem? Quando apacentamos alguém, temos de ir até o nível deles, de ir onde eles estão. Mantenham sua cabeça para cima. Irmãos, a vitória já foi alcançada. Número 4, Algarismo Romano 4. Irmão, espero que você diga, a vitória foi alcançada todos os dias da sua vida. Senhor, eu quero ser capaz de dizer todos os dias da minha vida. Cristo, como aquele que está no trono de Deus, tem a aparência de sárdio. Sua cor vermelha representa a redenção e jaspe, sua cor verde escura, representa a vida em sua riqueza. Assim, quando nos submetemos ao encabeçamento de Cristo e estamos sob o seu trono, somos os beneficiários de tudo que ele é em sua redenção judicial, que é o sárdio vermelho, e em sua salvação orgânica, o jaspe verde, a fim de sermos a mesma aparência que o Deus da glória em sua rica vida. Aleluia, amém. Olhamos para o trono. Ele tem a aparência de sárdio, vermelha. Ele tem a aparência de jaspe, a cor verde escura, representando a vida e suas riquezas. Então, quando colocamos o seu trono no centro do nosso ser, temos a totalidade da salvação orgânica de Deus. O vermelho, a redenção judicial. O verde escuro, a salvação orgânica. Essa é a salvação plena de Deus. Senhor, estabelece o teu trono no centro do meu ser, como a realidade daquele no trono que tem a aparência de sárdio e de jaspe. Quando nos submetemos ao seu encabeçamento, estamos sob o seu trono, somos os beneficiários de tudo que ele é em sua redenção judicial vermelha e em sua salvação orgânica verde, a fim de termos a mesma aparência que o Deus da glória em sua rica vida. Ok, vou parar aqui. Agora espero. Temos 7 minutos até as 9h30. Vocês estão... Você acha que podemos tomar 7 minutos para compartilhar? Ok.
Steven, agora é com você. Venha compartilhar. Olha, já estamos nos terceiros céus. Coloque os microfones aqui. Quantos vocês acham que devem ir até o microfone, irmãos? Seis irmãs deste lado e 6 irmãos. E os 3, Ananias, Misael e Azarias deste lado. E os irmãos deste lado. 6 e 6. Muito bem, Steven. Aleluia.